13 de agosto. Hoje é um dia conhecido no Brasil como o Dia do Economista. Isso porque em 1951 foi nesse dia 13 de agosto que foi oficializada e regulamentada a profissão do economista por aqui. Por isso, eu aqui como economista dou um salve aí para os meus colegas de profissão e também aqui os meus sentimentos, porque é tanta coisa que a gente tem que aguentar nas redes sociais hoje em dia sobre economia, que eu sei, não é fácil ouvir esses palpites por aí. Mas não é para ficar lamentando e nem também para ficar festejando a nossa própria profissão que eu quis criar esse vídeo aqui. A ideia, na verdade, é aproveitar essa data para trazer um pouquinho das contribuições de que esses profissionais, os maiores economistas, aí, muitos deles que são ganhadores de prêmio Nobel de Economia no mundo, trouxeram aí com ideias, com estudos, novos modelos e que mudaram completamente, influenciam até hoje a forma como a gente enxerga, como a gente inclusive trabalha no mercado financeiro, nas finanças, nos investimentos e que consegue então buscar resultados cada vez melhores e mais inteligentes na hora principalmente de construir, por exemplo, uma carteira de investimentos, fazer uma alocação de ativos para conseguir um melhor resultado ao longo do tempo. Mas tudo bem, chega de falar aqui. Hoje, se você estava com saudade do Econolista, esse aqui é um Econolista especial, um bônus, para falar sobre essas contribuições que grandes economistas trouxeram. Então, não perca esse vídeo, aproveita, já fica bem confortável aí, clica no botãozão vermelho da inscrição, clica no joinha, dá esse like pra gente e também não esquece de comentar também para contribuir mais com esse vídeo. Bora pro vídeo! Qualquer pessoa que já se interessou e principalmente estudou sobre alocação de ativos, diversificação de carteira e assim por diante, com certeza já ouviu falar na teoria moderna de portfólios, ou como ela é mais popularmente conhecida, o modelo de Markowitz. Pois é, foi Harry Markowitz que formalizou um modelo ali que explica como que a diversificação de ativos pode diminuir o risco total de uma carteira, através, obviamente, da diluição daquele risco não sistêmico, aquele risco individual de cada ativo e não o risco do mercado como um todo. Portanto, se você tem uma carteira com diferentes ativos descorrelacionados, que não vão andar juntos uns com os outros, aí você consegue ter um risco menor para uma carteira como um todo, sem necessariamente você perder muito com o resultado final dessa carteira. Então você tem um risco menor, mas um retorno também mais eficiente. É claro que esse modelo ele desenvolveu lá na década de 50, então já está realmente muito trabalhado, já surgiram novas teorias ali que fazem críticas e trazem novas soluções, mas é inegável que até hoje o modelo de Markowitz é uma das ferramentas, um dos estudos mais importantes e influentes de todo o mercado financeiro. Não à toa, que ele ganhou o prêmio Nobel em 1990 justamente por ter construído esse modelo tão eficiente e tão interessante, tão influente para a alocação de portfólios. Se você já acompanha o Mais Retorno há algum tempo, provavelmente vai achar esse nome bastante familiar. Exatamente, William Sharpe é o criador do tão famoso e tão utilizado índice de Sharpe. E você já sabe, que ele é utilizado para medir aquela relação de risco e retorno de uma carteira, de um ativo em específico, ou como provavelmente você usa lá no Mais Retorno, para medir o risco e retorno de um fundo de investimento na nossa ferramenta, na lâmina de fundos ou na comparação dos fundos também. Mas não é só isso que o William Sharpe fez. Ele também é um dos criadores do CAPM, o Capital Asset Pricing Model, que é um modelo de precificação de ativos que vai te dizer mais ou menos ali o retorno mínimo esperado considerando o risco de um determinado investimento. Ele também é usado nas finanças corporativas como uma forma de você calcular o custo do capital próprio de uma empresa. Então, sem dúvidas, tanto o CAPM quanto o índice de Sharpe, dois modelos, dois indicadores muito utilizados amplamente nas finanças até hoje em dia, e não é à toa também que o William Sharpe recebeu o prêmio também lá em 1990, um prêmio Nobel, pela sua contribuição na precificação dos ativos. Apesar de ser um único item da lista, aqui eu vou falar de Eugene Fama e Kenneth French, porque foi em dupla que eles desenvolveram a sua maior contribuição, pelo menos para o mercado financeiro, que é o modelo de 3 fatores de Fama e French. E esse modelo foi revolucionário porque ele trouxe um aprimoramento nas formas de se avaliar a precificação de ativos e o resultado de uma carteira como um todo. Esses 3 fatores são os nomes meio esquisitos aí, que é o tal do Small minus Big Factor e o High minus Low Factor, além do terceiro item, que é o tal do simplesmente mercado. Essa contribuição foi tão importante porque foi uma forma diferente de se avaliar
como que a tomada de decisões de, por exemplo, um gestor de um fundo realmente vai contribuir para entregar mais alfa para aquela carteira. E não que ele ganhou dinheiro simplesmente porque o mercado todo estava subindo. Esse é um modelo bem complexo de ser explicado, especialmente num vídeo de lista, e por isso que eu não vou me aprofundar muito aqui. Mas eu recomendo fortemente que, se você se interessou em conhecer mais esse modelo, leia o texto que a gente tem lá no Mais Retorno, explicando esse modelo e trazendo, inclusive, uma aplicação prática dele para você avaliar o resultado de algumas carteiras aqui no Brasil. O link está aqui na descrição. E claro, como era de se esperar, o Fama recebeu também um prêmio Nobel lá em 2013. Aqui novamente é apenas um item da lista, mas eu estou falando de 3 economistas que contribuíram para a criação de um modelo que, se você já se interessou, estudou e investiu em opções, eu acho praticamente impossível não conhecer esse modelo. Eu estou falando do modelo de Black-Scholes. Exatamente, esse é um modelo que foi criado para você conseguir precificar quanto que é o valor justo de uma opção, qual que é o preço certo que você deve pagar por ela. Esse modelo, através das conhecidas gregas, né, são vários itens que você tem que calcular, que vão considerar a volatilidade, a duração do vencimento de uma opção, entre outros fatores, e que a soma deles, né, depois que você aplica a fórmula do Black-Scholes, você consegue descobrir o valor extrínseco de uma opção. E aí você só soma o extrínseco com o intrínseco e você consegue descobrir qual que é o preço ideal que você deve pagar por uma opção. Então, realmente, é um modelo um modelo complexo, mas muito útil, utilizado por qualquer pessoa que faz estratégias, principalmente estratégias de operações estruturadas com opções, utiliza muito do modelo de Black-Scholes. E, obviamente, também é um modelo complexo que não dá para eu entrar em detalhes num vídeo de lista. Mas a gente tem texto também lá no Mais Retorno explicando como é que funciona esse modelo. E, claro, eu deixo o link aqui na descrição. Agora, como era de se esperar, eles também, né, pelo menos o Robert Merton e o Myron Scholes, também ganharam o prêmio Nobel lá em 1997. É muito difícil que alguém se interesse pelo mercado de ações e principalmente na filosofia do Value Investing sem conhecer esse nome. Afinal de contas, além de ser um dos precursores do Buy and Hold no mercado de ações, o Benjamin Graham é o principal referência, a principal influência para ninguém menos do que Warren Buffett, aquele famoso investidor bilionário, um dos mais bem-sucedidos da história e um dos homens mais ricos do mundo até hoje. É por isso que é praticamente inadmissível que o investidor em ações de longo prazo não tenha lido ainda a sua maior obra-prima, que é o livro O Investidor Inteligente. E apesar de ser o único economista aqui dessa lista que não foi condecorado, pelo menos até hoje, com um prêmio Nobel, isso não diminui a influência dele no mercado financeiro. Isso porque você pode ver que qualquer analista, investidor, gestor, muitas vezes vai citar Warren Buffett ou pelo menos o próprio Benjamin Graham. Eu já falei aqui das 5 principais contribuições que economistas trouxeram para o mercado financeiro, para o mundo das finanças e investimentos. Mas eu ainda queria fazer mais algumas menções honrosas a 3 economistas que também são muito importantes para o mercado financeiro. O primeiro deles é o Robert Shiller, que ganhou o prêmio em 2013 junto com o Eugene Fama. A contribuição dele é um pouquinho mais ampla, ele fala muito sobre complexidade, sobre irracionalidade do mercado financeiro, né, do ponto de vista das finanças comportamentais, e a imprevisibilidade também do mercado, que muitos movimentos ali que as pessoas acham que seria previsível ou que seria possível antecipar e ganhar dinheiro com isso, na verdade acabam sendo aleatórios em alguns casos. Então, com certeza, ele é muito influente até hoje, é ativo, ele foi uma das pessoas que previu a bolha de 2008, bolha imobiliária, e até hoje continua ativo aí na internet, fazendo diversas publicações, porque até hoje ele também atua como professor nessa área do mercado financeiro, de finanças e tudo mais. O segundo nome que eu também queria trazer aqui é o Richard Thaler, que ganhou o prêmio Nobel também em 2017, e principalmente pelo seu trabalho em finanças comportamentais. É um dos criadores aí do conceito de nudge, e também é uma pessoa que contribui bastante para finanças comportamentais, inclusive com o psicólogo, né? Mas muito importante nessa área, que é o Daniel Kahneman. O principal nome aí, assim, não dá para dizer que é o criador, mas é uma das pessoas que mais influenciou aí, evoluindo essa questão de economia comportamental, finanças comportamentais, e o Thaler com certeza contribuiu muito para isso já, por isso que ganhou o prêmio em 2017. E o último nome que eu também não queria deixar de fora é o Franco Modigliani. Ele ganhou o prêmio Nobel em 85 e ele já fez vários trabalhos, mas o mais conhecido dele é a Teoria do Ciclo da Vida, onde ele explica mais ou menos ali como que as pessoas, em geral, né, de uma forma, cada pessoa tem a sua própria decisão, mas no todo, na economia, como que as pessoas tomam as suas decisões de quanto consumir e quanto acumular de recursos ao longo da sua vida.
É uma teoria, né, que ele conseguiu explicar, formalizar mais ou menos como isso acontece, mas que com certeza acabou sendo utilizado depois como referência para diversos estudos sobre previdência, aposentadoria e investimentos como um todo. Então por isso que eu queria citar ainda esses 3 nomes como uma menção honrosa, né? Porque eles não poderiam faltar também nessa lista aqui no Dia dos Economistas. Você viu que no final são 5 itens, mas acabei falando de 11 economistas. E é muito provável que eu não tenha falado de todos os economistas importantes que contribuíram aí para o mercado financeiro e investimentos. E claro, para reforçar aqui, ninguém fala, ah, você não falou, por exemplo, do Damodaran. O Damodaran é contador, né? Eu falei do Kahneman, mas o Kahneman é psicólogo. E hoje é o dia do economista. Então eu queria falar aqui sobre os economistas que influenciaram o mercado financeiro. É claro que tem muitos outros profissionais, matemáticos, estatísticos, psicólogos, né, contadores e diversas outras profissões, talvez até físicos aí, que já contribuíram com técnicas, com modelos, enfim, fizeram contribuições acadêmicas para o mercado financeiro também. Só que hoje o dia era de falar dos economistas. Agora, se você acha que teve algum grande economista muito importante que eu também esqueci de falar, conta pra gente aqui nos comentários que eu também quero saber e eu quero me lembrar. E é isso, pessoal. Espero que o vídeo tenha sido divertido, tenha sido útil para vocês também e que você também aproveite e compartilhe ele com outros economistas para comemorar esse nosso dia. Um grande abraço e bons investimentos! Faltando falar do Felipe Medeiros.